Então, a aula de hoje, a gente vai começar a fazer o estudo sobre triângulos. Nós vamos ver as sevianas e os pontos notáveis de um triângulo. Você já deve ter visto isso no ensino fundamental. Então, vamos começar o estudo de triângulos. O que é um triângulo? O triângulo ele é um polígono de 3 lados, né? Todo polígono de 3 lados é denominado triângulo. No triângulo, a gente tem os vértices A, B, C, tem os lados AB, AC e BC. É assim que nós indicamos os lados. E os vértices, por serem pontos, a gente indica com letras maiúsculas. E nós temos os ângulos internos, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Qualquer dúvida, repetindo, qualquer dúvida pode me chamar que eu paro a explicação e volto para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, os elementos importantes de um triângulo: vértice, lado e ângulo, tá? Esses são os elementos de um triângulo. E a partir da análise desses elementos é que a gente vai classificar os triângulos. No triângulo é possível observar um segmento que ele não é uma diagonal, mas ele é um segmento importante, né? Que ele é a altura do triângulo. Então, como é que a gente vai classificar um triângulo? A gente vai classificar o triângulo comparando a medida dos seus lados e a medida dos seus ângulos internos. É assim que a gente vai comparar um triângulo, ou através dos lados ou através dos ângulos internos. Então, um triângulo que tem os 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Ele tem os 3 lados iguais. Triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Esse é chamado de triângulo isósceles. Triângulo escaleno. Triângulo escaleno, ele tem os 3 lados diferentes. Esse é chamado de triângulo escaleno. Então, o lado MN é diferente do lado MN, que é diferente de NL. Os 3 lados são diferentes. E nós temos o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É o triângulo que possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, nós temos os seus lados com os determinados nomes específicos. Nós temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, e nós temos os catetos, que são os outros 2 lados que são adjacentes ao ângulo reto. Então, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e os catetos, que são adjacentes. Continuar. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90 graus. Todo triângulo, a gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se ele tem um ângulo maior do que 90 graus, necessariamente os outros 2 ângulos são ângulos agudos. Então, são ângulos menores que 90 graus. Triângulo acutângulo é aquele que possui 3 ângulos agudos. Então, os 3 ângulos são menores que 90 graus, mas pela lei da soma dos ângulos internos, a soma deles dá 180. Segmentos notáveis de um triângulo. Então, os pontos notáveis de um triângulo são elementos importantes na estrutura e na formação e na caracterização dessa forma geométrica. Que elementos são esses? Mediana, bissetriz, altura e mediatriz. Esses são os elementos importantes de um triângulo. Então, o que vai ser cada um deles? A altura é o segmento perpendicular ao lado oposto. Bissetriz
vai ser o segmento que vai dividir o vértice, o ângulo do vértice, em dois ângulos iguais. Mediana é o segmento que parte do vértice e vai até o lado oposto e vai dividir o lado em dois lados iguais. E mediatriz, ela divide o lado em dois lados iguais, mas ela é um segmento perpendicular, então ela forma um ângulo de 90 graus. Então, vamos ver separadamente cada um desses elementos. Esses segmentos, eles são importantes no triângulo, por isso eles recebem um nome especial chamado de seviana. E os pontos notáveis? Os pontos notáveis são baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Cada um deles está relacionado a uma seviana. Então, o segmento que une os vértices ao lado oposto, que une os vértices ao ponto médio do lado oposto de um triângulo é chamado de mediana. Então, a mediana que parte de C e vai ao lado oposto, ela divide o lado oposto em dois segmentos iguais. O ponto de encontro de todas as medianas do triângulo, por quê? Cada triângulo ele tem 3 vértices. Então, de cada um dos vértices vai partir uma mediana. E essas medianas, elas se encontram num ponto. Esse ponto de encontro das medianas, ele se chama baricentro. Ele é o ponto de interseção ou ponto de encontro das medianas de um triângulo. O baricentro, ele sempre se localiza no interior de um triângulo. O baricentro, né, ele é dividido em partes proporcionais. Olha lá. Divide cada mediana em dois segmentos de tal forma que aquele que tem extremidade é o dobro do outro. Então, se eu tenho a seviana CD, esse segmento CB é o dobro do segmento BD. Então, é somente o baricentro que divide a seviana com essa proporção de 1 para 2, tá? Somente assim. Vocês já devem ter visto esse brinquedinho, né? Que é chamado de pássaro equilibrista, porque ele fica equilibrado pelo bico. Por que esse pássaro ele pode ser construído dessa forma? Porque o bico ele fica exatamente no baricentro do triângulo. Então, se a gente considerar esse triângulo formado pela ponta das asas e pela cabeça do pássaro, não, é pela ponta das asas e pelo rabo do pássaro aqui, ó. A gente considera esse triângulo formado pelo pássaro, o bico é o baricentro do triângulo. E o baricentro, ele é o centro de gravidade. Ele é o ponto de maior concentração de massa. Por isso ele é o centro de gravidade. E por isso que se chama baricentro, que bari, em grego, é gravidade, né? Então, o ponto de encontro das medianas desse triângulo forma o baricentro. E qualquer figura pode ser equilibrada pelo seu baricentro. Um outro ponto de interseção é o incentro, tá? O que é a bissetriz? A bissetriz é o segmento que vai dividir o ângulo em dois ângulos iguais. Então, eu tenho aqui essa bissetriz, que vai dividir o ângulo C em dois ângulos iguais, que vai dividir o ângulo B em dois ângulos iguais, e vai dividir aqui o ângulo A em dois ângulos iguais. O ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro.
E o incentro, ele também se localiza no interior do triângulo. Mas o que é um incentro? O incentro, ele é um ponto equidistante dos lados do triângulo. Por isso, dá para eu inscrever uma circunferência aqui, dentro desse triângulo. Então, dado o triângulo, se eu calcular o seu incentro, eu posso inscrever uma circunferência. Então, usar o compasso e inscrever a circunferência. O que é a mediatriz? A mediatriz é um segmento de reta que passa perpendicularmente ao ponto médio do lado oposto. O encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. E o circuncentro, ele pode ser interno ou externo ao triângulo. Repara que a mediatriz, ela é sempre perpendicular ao lado oposto, tá? E o que o circuncentro faz? O circuncentro, eu posso desenhar uma circunferência pelo lado de fora do triângulo. Por isso, ela recebe o nome de circuncentro. É o centro da circunferência que circunda o triângulo. E o incentro é o centro da circunferência que está interna no triângulo. Por último, nós temos a altura. A altura, ela é perpendicular ao lado oposto e ela não necessariamente divide o lado ao meio em lados iguais. Em casos muito específicos, a altura divide o lado oposto em lados iguais, que é o caso do triângulo equilátero, tá? Mas a propriedade da altura, ela é a distância do vértice ao lado oposto e ela é perpendicular. O encontro das alturas é chamado de ortocentro. E o ortocentro, ele pode ser interno ou externo ao triângulo. Então, de uma forma geral, o que nós temos? Nós temos que a mediana, a bissetriz e a altura são chamadas de sevianas. E nós temos os pontos notáveis, que são os pontos de encontro da mediana, da altura e da bissetriz. Nesse slide, eu fiz um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Ele é um resumo de tudo que a gente viu hoje. Então, nós temos as sevianas e temos os pontos notáveis. Quais são as sevianas? A altura, bissetriz e mediana são sevianas. E os pontos notáveis delas? Da altura, o ponto de encontro é o ortocentro. Da bissetriz, o ponto de encontro é o incentro. E o ponto de encontro das medianas é o baricentro. O circuncentro, ele é o ponto de encontro das mediatrizes, tá? Então, esse último slide, ele é um slide que é um resumo da aula de hoje. Então, aí vocês podem perguntar, professora, eu vou precisar gravar o nome deles? Sim, você vai precisar gravar o nome das sevianas e o nome desses pontos notáveis e das suas propriedades, quer dizer, o que cada um deles representa. A aula de hoje, ela está no capítulo 8, módulo 3. E os exercícios da página 12 e 13 são exercícios assim, para você identificar o ponto. Identificar o que é incentro, identificar o que é ortocentro, o que é circuncentro. É um exercício para identificar. Então, voltando aqui. Ficou alguma dúvida sobre essa parte da aula? Vou parar, vou pausar aqui a gravação.